E a palavra de Deus ela está escrita no capítulo 17 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17. Capítulo 17, verso 12. Eu vou ter que ler alguns versículos aqui, que é para que os irmãos consigam entender. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era esse homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram ser os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E era o seu nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadade, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia voltando de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa de grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se lhe vai bem, e tornará ao seu senhor, isso é, tornará a seu pai. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo. E trouxe. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé, seu pai, lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quanto já o arraial saía em ordem de batalha. A grito chamavam a peleja. Vamos ler agora, mais adiante aqui, para nós entendermos. Versículo 23 do 17. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá, e de grande riqueza, e lhe dará sua filha em casamento, e fará isento de imposto a casa de seu pai. Vamos ler agora a partir do versículo 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça teu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, isto é, um menino.
e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri e a livrar da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, eu matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Versículo 38. Esaú vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs-no na alforge de pastor, que trazia a saber no seu surrão, isso é, na cintura, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia à frente dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, dizendo mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vamos fazer uma pequena oração. Pai querido, Pai amado, na sua presença, Pai, nós nos chegamos a Ti, temos lido, Senhor, a Tua palavra, e bendito seja o Teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por cada vida, pelos irmãos que estão aqui nesta noite, por aqueles que estão assistindo essa mensagem, ouvindo essa palavra. Que o Senhor venha de encontro à necessidade, e que a Tua palavra, Senhor, venha a produzir ânimo, coragem, fé e esperança. Assim nós pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, tomem assento, por favor. Veja bem, amados, que nós temos lido uma passagem nas Escrituras Sagradas, passagem esta muito conhecida da igreja, mas com alguns pontos em que nos chama a atenção. Sabemos nós que a Bíblia diz que Saul, ele não tinha cumprido com o mandado do Senhor, e quando era
para matar e para não trazer nada de despojo, nenhum animal, não era para poupar a vida de ninguém. Saul trouxe alguns bois, vacas e ovelhas e poupou a vida do rei. E quando Samuel chega a Davi, ou melhor, a Saul, e pergunta: fizeste como o Senhor te ordenara? Saul, ele disse: fiz. E Samuel disse: mas que mugido é esse que eu ouço? E então o Saul disse a Samuel que tinha trazido aqueles animais para sacrificar o Senhor. E a resposta de Samuel a Davi, dizendo: porventura não é melhor o obedecer do que o sacrificar? E disse: por que poupaste a vida do rei? E o próprio Samuel arrancou da espada e matou o rei. Saul irou-se. E quando Davi, ou melhor, Samuel foi sair da presença de Saul, Saul irou-se e rasgou a capa. Todo mundo sabe. E Samuel disse: assim como tu rasgaste a minha capa, eu vou rasgar do teu reino e dar a outro. O Senhor dá ordem a Samuel para que vá à casa de Jessé, porque o Senhor havia dali se provido de um rei. A Bíblia diz, você conhece a história, passou todos os filhos de Jessé, os 7, e quando passou o 7º, o Samuel perguntou: acabaram teus filhos? E Jessé disse: não, tem um menor que está cuidando das ovelhas. E então disse Samuel a Jessé: manda chamar, não comeremos e nem beberemos até que ele chegue. E quando Davi entrou à presença de Samuel, o Senhor disse a Samuel: é este. E se você ler essa passagem, aonde diz que Samuel ungiu a Davi como rei, eu estou citando isso para que você entenda uma coisa. A Bíblia diz assim, que desde o momento em que Samuel ungiu a Davi como rei, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Davi nunca mais foi o mesmo. Eu vou citar novamente. Quando Davi é ungido, o Espírito do Senhor se apodera dele, e ele nunca mais foi o mesmo. Como ordem de Samuel, Davi estava ungido como rei de Israel, mas não poderiam dizer a ninguém, nem os seus irmãos, dizer que era um soldado do rei, dizer ao rei. Por quê? Porque naquele tempo, quando alguém suspeitava que alguém lhe iria tirar a coroa, eles não matavam só aquela pessoa, mas como também todos da sua casa. Eu vou citar novamente. Quando alguém descobria que alguém queria lhe tirar a coroa, ou que o trono estava em risco, a pessoa não matava só aquele que afrontava, ou era como perigo ao trono, mas matavam toda a casa, toda a descendência, e não deixavam ninguém. Agora Davi volta a apacentar as ovelhas. Seus irmãos voltam ao campo de batalha. E eu não li um versículo que eu pulei.
o versículo 16 do capítulo 17, mas para citar agora, para você ter um entendimento. Israel saiu a peleja. E Israel estava em quarentena. Quer ver uma coisa aqui? Olha aqui. E chegavam-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Irmãos, fazia 40 dias que os filisteus afrontavam a Israel. Lá no passado, os reis, muitas vezes, quando eles julgavam que o inimigo não podia prevalecer contra eles, muitas vezes eles queriam vencer a guerra sem luta, pelo cansaço, pela exaustão. Porque se os filisteus tinham um gigante, e eram em grande número, numerosos, eles poderiam ter atacado a Israel no segundo dia, terceiro dia, não é assim? Mas a estratégia de guerra muitas vezes era o quê? Escute bem, gente. A estratégia de guerra era simplesmente quando achava que o inimigo era fácil de derrotar, ou contava-se a batalha ganha, muitas vezes eles rodeavam a cidade, cercavam, sem atirar nenhuma flecha. Passavam dias e dias, atulhavam os poços, não deixavam ninguém entrar nisso aí, até que acabasse a comida, até que acabasse a água, e até que os inimigos exaustos viessem e se rendesse, largasse a espada, tudo, e implorasse por sua vida. Tendo os filisteus um gigante, se afrontaram 40 dias, estavam bem descansados, estavam só esperando, queremos ver só quando Israel vai se render, e nós não vamos nem guerrear, e depois nós vamos contar para todo mundo, que o povo aí que diz que não perde batalha, se rendeu, sem nenhuma peleja. Vê a estratégia do inimigo. Vê a estratégia. Outra estratégia do inimigo, irmão, era muitas vezes atacar, e quando atacava, daqui um pouquinho eles fugiam. Sabia? Eles recuavam, fugiam. E aí as pessoas perseguiam. Só que quando perseguiam, havia um exército à direita e à esquerda, e esses exércitos cercavam por trás e pelos lados. E esses daqui que estavam fugindo voltavam. E o inimigo, aquele exército que achava que tinha ganhado a batalha perseguindo, estava cercado de todos os lados num fogo cruzado. A vitória é garantida. Então, muitas vezes, numa batalha, a estratégia do inimigo é fugir, recuar. É por isso que o crente não deve deixar de orar, mesmo que parece que a vitória chegou, que a batalha está ganha. Continue orando, continue buscando, continue firme, porque pode ser só uma estratégia do inimigo para pegar você. Você vai baixar a guarda, você vai ficar desprevenido, descansado, e o inimigo vai atacar. Então veja bem, por 40 dias, quarentena, os filisteus atacavam, ou afrontavam, melhor dizendo, a Israel. Nós lemos aqui que Jessé chama Davi e pede para Davi, manda Davi à guerra. Quem é que manda Davi ao campo de batalha, levar pão aos seus irmãos? O pai. Quando ele saiu da sua casa, Davi sai com a bênção do seu próprio pai. O pai disse: vai lá e vê se está tudo bem. Chegando Davi no campo de batalha, Davi se surpreende, porque
No coração de Davi havia medo, havia pavor, porque ele havia se desviado da presença de Deus. Ele já tinha pecado, mas não estava no trono, estava, mas não havia mais unção sobre ele. Ei, pregar não quer dizer que há unção sobre ele, cantar não quer dizer que há unção sobre ele, tocar não quer dizer que há unção sobre ele, isso é, que o poder de Deus esteja sobre ele e que Deus é com ele. Deus não era mais como Saul. Saul estava no trono, mas o Senhor não era com ele. Saul era rei de Israel, mas o Senhor não era com ele. Com quem é que o Senhor era? Com Davi. Veja bem, amado, que quando Davi chega, Davi vê aquela afronta, mas não tem ninguém que saia a peleja contra esse incircunciso. E todos dizem: olha, não tem ninguém. Só já faz 40 dias que eles vêm, afrontam e se recolhem novamente, e esperam e insultam, e não tem ninguém para ir. E o rei disse que aquele que derrotar esse gigante, esse homem, o rei lhe enriquecerá, dará a sua filha por esposa, será genro do rei, e ainda a sua casa, seu pai, será isento de impostos. E o gigante começa a afrontar, e Davi começa a dizer: mas não tem ninguém. Samá, um dos irmãos, repreende, se não me falar mal, Samá, repreende a Davi, dizendo: tu tem ódio no coração, tu não sabe, nunca foi num campo de batalha, agora está. E chega aos ouvidos de Saul, que tem um que está disposto a ir. E Saul manda buscar Davi. E quando vê Davi, diz: tu é muito moço, é um menino, não tem como tu pelejar contra esses gigantes, não tem como. Mas como ele insiste, dizendo: olha, eu matei um leão que vinha para devorar as ovelhas de meu pai, outra feita veio um urso, eu matei um urso também, e assim como o Senhor me entregou o urso e o leão, o Senhor me entregará esse incircunciso, porque ele afronta o exército de Deus. Quando Davi fala estas palavras, Saul, que conhecia Deus e que sabia como Deus operava, não duvidou mais. Pegou ele, colocou o capacete de bronze na sua cabeça, pegou a sua armadura, vestiu ele, entendeu? Colocou a espada dele, mas aquilo ali era muito pesado. A armadura de Saul era pesada demais. Por que a armadura de Saul era pesada? Paramos aí a um ponto que nos chama a atenção. Primeiro, não é a palavra diz que Davi não tinha experimentado e não podia andar com aquilo, mas não é só isso não. Era muito pesada a armadura. Tinha o peso da desobediência, tinha o peso do pecado, e aquele que tem Deus e a unção do Senhor sobre ele, não é essa a armadura que ele tem que vestir, mas a armadura de Efésios capítulo 6, que a armadura é esta: revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. E fala ali o que? Capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito. É essa a armadura daquele que tem Deus. Davi tira tudo aquilo.
pega o seu cajado. Pega o seu cajado. E vai para o ribeiro. E pega lá 5 pedras. Da onde ele pega? Do ribeiro. O ribeiro não foi feito por mãos humanas. As 5 pedras também. E ele pega aquelas pedras junto às águas. E águas é multidão. Ele pega aquelas pedras do ribeiro junto às águas. Porque há 2 tipos de unção: a unção fabricada e a unção de Deus. A unção fabricada é aquela que a pessoa faz. A armadura de Saul custou suor, esforço de ferreiros, de alguém que fazia o ofício que fabricava a armadura, mas a arma que Davi pega era fabricada por Deus. 5 pedras do ribeiro. E vai ao encontro do filisteu. Vai ao encontro do gigante. Quando o gigante vê Davi vindo com um cajado, um pedaço de pau, uma vara, o gigante disse: pensas que eu sou um cachorro para vir contra mim com vara? Aí está escrito: pensa porventura que sou um cão e vens contra mim com vara? E o gigante amaldiçoa Davi dizendo: eu vou te matar e vou dar tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi replica ou responde dizendo: tu vens contra mim com espada, escudo, com armadura. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Veja bem, amados, que tem algumas coisas aqui que nos fazem pensar. Um exército todo com medo. Um exército todo parado durante 40 dias insultado. 40 dias insultado. Uma quarentena, só que tem um negócio. Depois dessa quarentena aí, irmão, Davi sai riquíssimo e vitorioso. Chega Davi e vê tudo aquilo. Ninguém em Israel tem coragem para sair contra o gigante. Por quê, irmão? Por quê, minha irmã? Porque há uma diferença entre o exército de Saul, isso é de Israel, e Davi. Qual é a diferença? Eu falei aqui, lembra que eu falei e repeti? Desde o dia em que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele nunca mais foi o quê? O mesmo. Em Davi não havia medo, em Davi não havia dúvida, em Davi não havia receio, em Davi não havia temor, em Davi existia uma certeza: a vitória em Deus. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo ele falou: o Senhor me entregará
te entregará nas minhas mãos, eu vou cortar a tua cabeça, e vou fazer com que o teu corpo fique no arraial, para que as aves dos céus comam, e para que as bestas feras do campo se alimente, e todos saberão que há Deus em Israel. Havia uma diferença, havia fé, havia certeza. Eu falava esses dias aqui, ó, tem muita gente aí, ó, devemos nos prevenir, devemos nos guardar disso aí que está acontecendo, devemos, mas o que vai nos dar vitória é a nossa fé em Jesus. Eu vou falar novamente, o que vai dar vitória à igreja é a fé em Jesus. Porventura não está escrito que a fé em Jesus Cristo é a fé que vence o mundo? Eu vou repetir, não está escrito que a fé em Jesus é a fé que vence o mundo? Não está escrito lá quando Jesus envia os seus discípulos, no capítulo 16, a partir do verso 15, do livro de São Marcos, aonde o Senhor Jesus disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, expulsarão demônios, e se beber alguma coisa mortífera, não levará dano algum. Sabe o que a palavra está dizendo? Que se você chegar num lugar e alguém quiser te matar, mas você tem fé em Deus, Deus é contigo, você está sendo fiel a Deus, você está andando com Deus como Davi, você vai beber daquilo ali, e as pessoas vão ficar olhando para você, vai cair morto, ele vai morrer, e não vai acontecer nada. Você lembra de Paulo na ilha de agora eu vou ler a língua aí. Na ilha depois do naufrágio, é Malta, né? Eu ia dizer Marta, é Malta, viu? Entendeu? Então veja bem, lembra ele estava juntando lenha? Lembra que ele profetizou e disse: olha, a embarcação vai naufragar, mas o Senhor me mostrou que nenhum vai perecer. E se cumpriu. A embarcação afundou, mas todos chegaram à ilha, salvo. Estão juntando lá lenha para fazer fogo, e uma víbora, uma cobra, pega no dedo de Paulo, e Paulo mostra, sacode a bichinha vai embora, e todo mundo assim: mas que pecado cometeu esse homem, porque ele se livra de morrer afogado, e agora vai morrer por causa dessa víbora, dessa cobra. E todo mundo fica olhando, os que estão ali, estão olhando para Paulo, e esperando a hora de Paulo cair morto, e eles ficam olhando: vai morrer, e vai morrer, e ele vai morrer, mas ele não morre. Muitas vezes o inimigo, Satanás, olha para você e fica esperando: ele vai morrer, ela vai morrer, agora acabou, ela vai morrer, ele vai morrer, mas passa o tempo e você não morre. E por quê? Porque Deus é contigo. Porventura o Senhor não diz que você pisaria serpente e escorpião? Porventura o Senhor não falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja? O Espírito Santo que está sobre nós é o mesmo que estava sobre Paulo, ou melhor, sobre Davi e sobre Paulo. Paulo, cheio do Espírito Santo, tinha certeza: eu não vou morrer. Davi, cheio do Espírito Santo, tinha uma certeza. Isso é um absurdo. Esse homem não está afrontando só o exército, está afrontando a Deus. Eu vou colocar um ponto final nesse negócio. E vai contra o gigante. Pega uma pedra
pega a sua funda e começa a girar, girar. E quando ele solta aquela pedra, a pedra vai direto à testa. A Bíblia diz que encravou na testa do Golias. Eu não sei se você já pegou uma funda na mão, tá? Eu já peguei funda na mão, não o bodoque, tá? A funda, aquela, a soleira preparada lá com as cordinhas, você bota a pedra, rodeia e larga uma ponta. Eu já tirei, não foi assim, um expert, acertava tudo, mirava numa coisa e acertava na outra. Não é fácil jogar, não é fácil não, viu? O bodoque, a outra funda, é mais fácil, tá? Agora aquela ali não é fácil não, viu? Eu mirava no negócio e acertava na outra. Conseguia tirar umas pedras com aquele negócio. Curiosidade, né? De curiosidade do adolescente, guri. Pois Davi gira e atira. Quando ele atira, a pedra encrava na testa de Golias. Golias cai. E Davi pega a espada e corta a cabeça de Golias. Quando Davi corta a cabeça de Golias, o exército de Israel avança, dá um brado, um grito e avança contra os filisteus. E os filisteus começam a fugir, mas o exército é derrotado naquele dia. Eu queria que você analisasse uma coisa: a diferença da vida de alguém quando o Espírito Santo de Deus está sobre ele. O exército, Saul, que já Deus não era mais com ele, pelo contrário, se você ler, você vai entender que Davi já estava possesso de espírito maligno, que precisava Davi tocar para o espírito sair. Lembra? Então Deus não era com Saul, Deus era com Davi. Saul estava à frente como rei daquele exército. Deus não sendo com Saul, Saul não tinha palavra de encorajamento aos seus liderados. Quer dizer, faltava ali liderança, faltava alguém que encorajasse o exército. Quando chega Davi, as coisas mudam, porque ele é encorajado pelo Espírito Santo. Porque Deus precisava usar Davi. Para quê? Para Davi casar com a filha do rei, para Davi ser enriquecido e para Davi fazer parte do seu exército. Se você continuar lendo, você vai ver que agora Davi começa a sair para a guerra. E Deus começa a usar Davi, Deus começa a dar livramento a Israel por mão de Davi, não por mão de Saul, mas por mão de Davi, porque Deus era com Davi. O que eu estou dizendo nesta noite? De Davi se dizia Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. O que eu estou dizendo nesta noite? Se o Senhor é contigo, e se o Espírito Santo é contigo, não tem gigante, não tem afronta do inimigo, não tem ninguém que possa parar você. Por mais que tente parar, por mais que tente amedrontar você, por mais que tente afrontar você, não está afrontando só você, está afrontando a Deus. Quem não tem Deus, não tem experiência com Deus, não entende. Mas quem tem experiência com Deus, como Davi tinha, quando viu aquele negócio, não, tá alguma coisa errada aí.
Saul não entendeu, Israel não entendeu. Ele está afrontando a Deus. E eu vou em nome do Senhor. E ele foi. Um menino, sem escudo, sem armadura, sem capacete, sem espada. A ferramenta, uma funda e uma pedra. Irmão, na vida daquele que Deus é com ele, uma pedra vira arma, uma queixada vira arma, um cajado vira chave e abre o mar. Essa é a diferença. Deus é com ele. Essa é a diferença de Saul e a diferença de Davi. Um homem que tinha perdido a presença de Deus, um homem que tinha perdido por desobediência aquilo que Deus havia lhe dado, enquanto Davi continuava fiel e humilde, não obstante Deus ter dado a ele o reino. Ele não fez nenhuma artimanha, ele não moveu nem um dedo para passar a perna, para derrubar Saul. Tem muita gente querendo derrubar alguém para ficar no posto de alguém. Tem muita gente querendo tirar alguém do trono para ficar e ocupar o trono de alguém. Davi não fez assim. Aquele que Deus é com ele não precisa de artimanha. Quando Deus levanta, levanta. Quando Deus abate, abate. Tem muita gente enganada. Davi, pelo contrário, Saul, ele tentou matar Davi e saiu caçando Davi. Você sabe? Um dia Davi vai no arraial, chega lá e corta um pedaço da capa de Saul. E depois no outro dia mostra. E depois que ele corta, ele se arrepende. E sabe o que Saul, ou melhor, Davi disse? Longe esteja eu de tocar no ungido do Senhor. Ei, Saul estava desviado. Mesmo assim, Davi tinha temor de Deus e não usava tocar nele. Agora eu quero que você me diga, quanta gente por aí que está tocando nos ungidos do Senhor? Quanta gente falando mal, tocando. Quanta gente falando mal do ministério desse e daquele, tocando nos ungidos do Senhor. Sabe por quê? Não tem o temor que Davi tinha. Não tem a experiência que Davi adquiriu com Deus. Você parou para analisar que Davi, depois de uma quarentena, ele saiu rico? E ainda de lambuja casou com a filha do rei? Hã? É que nem aquele hino, das fraquezas tiro força. Paulo falava uma coisa que talvez você não entende. Quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Porque quando ele pensava que estava forte, ele estava confiando em si mesmo, na sua força, na sua sabedoria. Quando ele pensava que estava fraco, ele se desesperava e se apoiava e buscava a Deus. Aí ele estava forte. Que Deus venha abençoar você com essa palavra. E que você venha buscar a presença do Espírito Santo, para que você seja encorajado nesses momentos, nessas horas difíceis em que nós estamos passando por esta noite espiritual. Veja bem que havia um versículo melhor dizendo, na Bíblia, e muita gente não entendeu o que significa isto. Lembra? O choro
pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Muitas vezes eu pensei e repensei e meditei a respeito desse versículo e dizia: meu Deus, não pode. Se uma pessoa passar a noite toda de velório, velando uma pessoa que morreu da família, a alegria não vem pela manhã. O choro vai perdurar a noite toda, mas pela manhã não vem a alegria. Eu dizia: meu Deus, o que será isto? Agora você pode entender. Nós estamos passando por uma noite, possamos dizer assim, espiritual. Nós estamos passando por uma noite aonde a morte está aí fora, através de um vírus. Mas quando ressurgir amanhã, isto é, quando começar a dizer: acabou, o Brasil, o mundo está livre deste vírus, então será como uma manhã gloriosa. Então a alegria virá pela manhã. Que Deus abençoe você. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus essa noite. Eu quero orar pela tua saúde, como nós temos feito. Fique no seu lugar. Não vamos passar aqui na frente para não fazer nenhum tipo de aglomeração. Estamos aí todos meio afastados dos outros, entendeu? Então nós vamos, segundo a recomendação, os nossos irmãos têm vindo à igreja de máscara. Ali na porta tem álcool gel, no banheiro tem sabão. Então a gente vai seguir com essas recomendações. Então veja bem, amados, e vamos aproveitar, irmãos, a vir à igreja, viu? Porque vem aí maio, junho e julho. E junho, final de junho para início de julho, eu acredito que ali por julho seja o pico desse vírus, no forte do inverno. E talvez as autoridades venham proibir reuniões novamente, e talvez passe a fazer como Rio de Janeiro, Florianópolis, que é obrigatório a pessoa sair na rua de máscara. Não pode sair sem máscara na rua. Está proibido sair sem máscara. É obrigatório o uso de máscara na rua. Pastor, a festa do Pentecoste nem vai ter, viu? O Pentecoste, ele foi transferido para o dia 20 de dezembro. Esperamos que até lá dê para fazer o Pentecoste. Amados, oramos a Deus então. Pai querido e Pai amado, na Tua presença, Senhor, nós nos chegamos, ó Pai, nesta noite. Queremos apresentar, Senhor, cada vida que está diante do Senhor. Essas pessoas, ó Deus, que estão orando conosco nesta noite. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de cada vida. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, deste homem, desta mulher. Que o Senhor venha encher ele. Que o Senhor venha encher a tua serva do teu Espírito Santo. E que a tua graça, meu Deus, esteja sobre ele. Que o Senhor venha fortalecer essa vida. Que o Senhor venha animar. Que o Senhor venha dar coragem. Que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento dos céus. Meu Deus, eu oro também, Senhor, pela saúde do teu servo, pela saúde da tua serva. Eu dou uma ordem, meu Deus, a esta dor agora, a esta enfermidade. Sai agora, sai desta vida, em nome de Jesus. E esta vida seja livre desta enfermidade, desta dor. Seja curada em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Essa pessoa seja curada da asma, da bronquite. Essa pessoa seja curada da insônia, essa tristeza. Sai agora, essa angústia, essa depressão, esses espíritos opressores, causadores de enfermidade. Oh, sai agora em nome de Jesus. E estas vidas sejam abençoadas, estas vidas sejam livres, estas vidas sejam curadas. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está curado agora, em nome de Jesus. Você está liberto agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?
Amanhã, segunda-feira, nós estaremos às 8 horas no Facebook. E na terça-feira nós vamos estar aqui num culto de estudo. Amém? Vamos levantar nossa mão, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pelos minutos que ficamos na tua presença. Vá conosco, ó Deus, até a nossa casa. Nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Estamos despedidos na paz do Senhor. Dê a paz uns para os outros. Amém.